Devagar, mas está entrando, entrou. Boa tarde a todos, nossas amigas e amigos, leitores e acompanhantes aí do Quarentena News. Estamos apresentando mais uma entrevista essa semana, conversando com o teólogo Alexandre Faria. Para conversar com o Alexandre, estamos com o nosso âncora, Bruno Tis, com o Marcelo Dutra, que produziu essa entrevista, e com Glória Alvarez, que também faz parte da equipe do Quarentena News. Nós vamos conversar principalmente sobre a questão dos evangélicos e o governo Bolsonaro. O Alexandre Faria é teólogo, entende muito bem da Bíblia, é teólogo protestante da Igreja Batista, né, e pastor da Igreja Batista do Fonseca, em Niterói. Ele é um estudioso da Bíblia e, portanto, vai tentar nos ajudar a entender por que os evangélicos ainda continuam apoiando Bolsonaro, apesar de vários problemas e do isolamento do governo, diante de várias crises, sucessivas crises políticas, e no meio de uma pandemia. Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma boa tarde a todos. Dizer que para mim é um privilégio poder participar desse momento com os senhores. Olha, eu queria fazer já uma observação, assim, para quase uma questão de ordem, como a gente falava no movimento estudantil, que é o seguinte: de que evangélicos a gente está falando, né? Quer dizer, que fala assim, os católicos apoiam, os católicos não apoiam. A CNBB não representa os católicos do Brasil, ela representa os bispos, né? Quer dizer, um documento da CNBB é um documento dos bispos. Quer dizer, eu não sei qual é a instituição católica que represente, mas, quer dizer, então, é só para demarcar, assim, quer dizer, de que evangélicos, eu conheço evangélicos que são contra o governo, conheço evangélicos que são a favor do governo. Então, só para a gente, para ter o cuidado da generalização, e como o nosso ambiente é um ambiente plural, para a gente entender mais ou menos, olha, a gente já viu o bispo Macedo abençoando o presidente, a gente já viu o Malafaia em solenidade. Quer dizer, e isso não configura um apoio do. Então, se é alguma coisa censitária, se é alguma coisa assim mais que a gente possa falar, que a gente possa comunicar, quer dizer, como premissa da nossa conversa. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, meu querido Bruno, muito obrigado. O que nós podemos dizer é o seguinte: não dá para generalizar. A generalização peca pelo excesso. Então, há o que nós chamamos de evangélicos progressistas, que são os evangélicos que se identificam com a escala, com uma linha mais social-democrata, com a esquerda, com o próprio PT, o PT tem a ala evangélica, então existe esse grupo. O que nós estamos falando é desse grupo que hoje se manifesta em redes sociais, esse grupo se anuncia oficialmente, Silas Malafaia, Bispo Macedo e outros mais, ou seja, existe uma boa parte da ala evangélica, eu posso dizer hoje com segurança, que seria hoje maioria, que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Mas existe um outro grupão que não apoia, não faz assim uma oposição acirrada a ele, mas discorda veementemente da forma como ele conduz o país. Alexandre, rapidamente, Jorge, é só para explicar para o pessoal que não tem essa corrente, não segue a corrente evangélica, existem vários segmentos. Você acredita que o segmento pentecostal, neopentecostal, estejam, na sua maioria, os conservadores menos propensos a isso ou não? E explica o que exatamente. O movimento neopentecostal e o movimento, na sua maioria esmagadora, está fechado com ele, ainda mais porque ele cita a Bíblia, ele aparece com líderes evangélicos. Agora, os conservadores, vamos colocar assim, os históricos, presbiterianos, metodistas, anglicanos, luteranos, esses não são a sua maioria. Podemos dizer assim que é meio a meio. Metade está com o presidente, metade discorda. E o que é pentecostal, neopentecostal, só para quem não é essa linguagem entender? Nós podemos definir três grupos. O grupo histórico é o grupo oriundo da Reforma, o grupo que tem 500 anos de existência. Dentro do grupo, mais ou menos, no início do século XX, em 1907, surge um movimento na Rua Azusa, nos Estados Unidos, que dá origem ao movimento pentecostal, a Assembleia de Deus, mais especificamente. A Assembleia de Deus é classificada pelos estudiosos como única igreja pentecostal. Depois disso, mais ou menos, década 30, 40, 50, surge o movimento neopentecostal, que é uma divisão dentro da Assembleia de Deus. Então, em termos acadêmicos, classificado como pentecostal, só tem uma igreja, que é a Igreja Assembleia de Deus. Mas são todas neopentecostais, porque as ênfases são ligeiramente diferentes da Assembleia de Deus, e o surgimento também é 30, 40, 50 anos depois. Alexandre, seria exagero afirmar que de cada 10 evangélicos,
7 apoiam o Bolsonaro? Eu ficaria nessa pergunta, eu concordaria, Jorge, diria entre 6 e 7. Com o presidente Jair Bolsonaro. E certamente já teve um apoio maior, né? A gente já sabe que há muitos evangélicos aí que votaram no Bolsonaro, de vários segmentos evangélicos, e depois já mudaram de posição, não votariam mais, né? Embora não sejam críticos, ardorosos, mas eles já, digamos assim, verificaram que o governo está tomando atitudes muito esquisitas, muito drásticas, não é verdade? Extremamente equivocados. Eu diria o seguinte, esse grupo é mais oposição, mas ele também não apoia. Perfeito. Você, particularmente, você poderia contar para a gente aqui qual foi o teu voto? Eu, num primeiro momento, eu entendi que o modelo que nós estávamos, 4 anos de Lula, mais 4 de Dilma e depois outro mandato de Dilma, eu entendi que aquele modelo estava dando sinais de cansaço. Não estou negando a contribuição extremamente positiva que o presidente Lula deu, apesar da sua modelo, o chamado desenvolvimentismo. E ele só fez isso, em condições de fazer isso, porque na época as commodities adquiriram valores estratosféricos, então o governo teve condições de fazer o que fez. E beneficiação, ainda que a gente possa discordar da metodologia, que é quando acaba o dinheiro do governo, já se torna uma situação mais difícil. Eu entendia que nós deveríamos ter um modelo um pouco mais liberalizante. Só que tem uma coisa que precisa ficar claro. Quando os evangélicos decidiram apoiar Bolsonaro no segundo turno, na verdade, no turno não houve uma escolha por Bolsonaro. É isso que, às vezes, não é muito bem entendido. Fica parecendo que os evangélicos se reuniram no início desta campanha, ou antes disso, e decidiram, olha, vamos apoiar o Jair Bolsonaro porque ele é a melhor opção. Não. Ele aglutinou forças. Ele deu sinais de ter uma musculatura política, condições de vencer o outro lado. Foi isso que aconteceu. Então, ao se perceber que um candidato que poderia reunir força o suficiente para vencer na sua proposta, o grupo automaticamente migrando para esse perfil, porque havia outros perfis conservadores, ao Amoedo e outros mais. Mas esse foi o que Deus mostrou condições e musculatura política para vencer o outro modelo. Então, por isso que os evangélicos migraram. Alexandre, foi um voto contra o Lula? Olha, Glória, é muito doloroso dizer o que eu vou dizer agora. Difícil para quem votou nele. Na verdade, eu vou fazer uma confissão a você. Eu vou dizer a você o seguinte, quando nós decidimos votar, quando eu me lembro agora, Jair Bolsonaro não apresentou uma proposta que nos convencesse. Ele falou de modelo liberal, disso, daquilo outro, mas ele não apresentou uma proposta de governo. Não tinha isso, não soube dialogar. Um plano de governo, ele não apresentou. Votou-se porque não se queria outra proposta. Essa é a... Mas, Alexandre, posso, Jorge, interromper rapidamente? Pode. Alexandre, a pergunta que eu faço é o seguinte: você vê o histórico, o currículo de Jair Messias Bolsonaro, e eu não encontro proximidade sequer na mensagem evangélica. O sujeito defendia torturadores, um sujeito que foi afastado da vida militar aos 32 anos, portanto aposentado com 32 anos de idade, por ter sido processado por terrorismo e condenado pelos militares por terrorismo, uma tentativa de explosão de quartéis e até da estação de tratamento de água do Guandu. Ou seja, um sujeito que era insubordinado, segundo as fichas dos próprios coronéis que o lideravam, era um sujeito preguiçoso, não respeitava absolutamente ninguém que era subordinado a ele, nem os seus líderes. Ou seja, tem 30 anos de política, durante os quais ele não apresenta nenhum projeto, e coloca os 3 filhos e uma ex-mulher no caminho e se apresenta como nova política. Como os evangélicos conseguiram achar um elo, achar uma ligação num perfil desse? Eu não consigo entender. Você pode me explicar? Mas é o que eu estou dizendo, Marcelo. Não foi uma escolha. Foi alguém que reuniu forças o suficiente e indicou que poderia vencer o outro grupo. Então, os evangélicos migraram nessa direção. Ele não é o candidato dos evangélicos, nunca foi. Ele somou força
Aí atraiu a atenção do grupo. Olha, esse camarada tem condições de estabelecer uma nova proposta para o Brasil. Os outros não podem ser. Então vamos com ele. O que eu queria que você entendesse é o seguinte: ele tem esse histórico. Isso tem 28 anos de parlamento, 2 de Câmara. Então, isso tem 30 anos. Depois disso, eu passo a avaliar a trajetória política do camarada, porque todo mundo comete erro na história e tem a chance de se redimir ao longo do tempo, de se reconsertar. O problema é que, quando nós olhamos o histórico dele de 20 anos, ele não exerce uma liderança, não lidera uma comissão, ele tem, acho que, 2 projetos que são aprovados, que até hoje eu não sei qual, ele não tem um diálogo com a sociedade, ele apenas defende o aumento dos militares. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que realmente não havia a menor condições do projeto dar certo, porque o histórico de 28 anos é um histórico sem relevância, sem liderança, sem diálogo, sem expressão. E o que está acontecendo na presidência da República é que ele foi colocado agora de pressão total, de realidade de demandas internas e externas, e ele não sabe lidar com isso. Você se arrepende do seu voto. Você votou no Bolsonaro e se arrepende do seu voto. Eu não imaginei. Eu imaginei que esse governo que teria uma certa tensão, mas eu não imaginei que seria esta tensão. Eu imaginei que houvesse uma tensão com a Rede Globo, com alguns segmentos, mas o que acontece é o seguinte: ele tem uma postura de muito desrespeito com o contraditório. Então, um presidente da República, que lidera o executivo, prefeito, governador e presidente, ele tem que entender o seguinte: o parlamento aglutina e reúne todas as forças representadas pela sociedade, e a sociedade decide colocar quem ela quiser lá. Então, da esquerda, da extrema-esquerda, da direita, seja quem for. E o presidente da República precisa entender que ele vai ter que sentar e dialogar com seus pares. Eu não estou dizendo que ele vai obter o apoio de todos, mas ele tem que ter uma postura democrática, uma postura republicana. E essa postura de democrática e republicana é de respeito auditório, da convivência pacífica. Isso teria que partir dele. Ainda que esses grupos tivessem uma posição de acirramento, a gente percebe é que as crises produzidas dentro do governo não são produzidas pela esquerda. As crises produzidas dentro do governo são dele mesmo. Bolsonaro vai entrar para a história, se ele vier a cair do poder, se isso vier a acontecer, ele vai entrar para a história como o único presidente que liderou a própria oposição a si mesmo. Porque as crises, sucessivas crises, são criadas por ele. Ele cria as crises. E a esquerda, a oposição, navega. Mas a oposição, eu posso afirmar, eu estou acompanhando, ela não está criando nenhuma inventividade política para ele. É ele quem não sabe agir na posição que ocupa. Em que momento você tomou essa decisão? Você percebeu que tinha cometido o equívoco? Qual foi o ato que ele teve, que ele fez? Enfim, o que foi que gerou isso em você? Eu não diria que teve um ato em particular. Eu acredito que um somatório. Por exemplo, quando ele governa durante 2019, com uma certa dificuldade, mas consegue o apoio. Por exemplo, ele consegue o apoio do Patriota, ele consegue o apoio do Podemos, ele consegue o apoio do PSDB, ele consegue o apoio do PSL, que é o partido dele até então. Então, tem várias medidas e reformas que a gente pode até discordar, mas elas foram aprovadas. Na medida do possível, ele vai. Só que, ao mesmo tempo, ele mantém uma posição muito beligerante no seu linguajar junto ao Congresso Nacional, junto aos poderes da República. E isso iria, em algum momento, gerar um acirramento. Então, nessa passagem de 2019 para 2020, eu acho que eu criei essa consciência de que deveríamos ter tido uma outra alternativa. Alexandre, você, na sua comunidade, a maioria votou com Bolsonaro ou não? Sim. Você tem uma ideia disso? Sim, a maioria votou em Bolsonaro. Existe um grupo, como eu, com um certo arrependimento e um outro grupo não. E aí eu vou explicar para você o que acontece. Dentro do meio evangélico, a moral, ela há contornos absurdos. Eu não estou dizendo que quem não é evangélico não defende, mas o meio evangélico muitas vezes pesa um moralismo, que é uma distorção da moral, um excesso, um absoluto, uma coisa que é inviável e quem defende acaba não cumprindo. Então, quando o Bolsonaro se apresenta, como eu disse, a raiz do problema está lá na questão da Dilma. Final do primeiro mandato, início do segundo mandato. Começa a questão de votar a lei da homofobia. E os evangélicos fazem uma oposição ferrenha a
a esta postura do governo Dilma. E você não vai entender isso se você não entender o histórico da colonização. O modelo que chega ao Brasil não é um modelo oriundo da reforma, é um modelo posterior à reforma, chamado pietista. O pietismo preconiza uma leitura dualística das escrituras, ou seja, a preocupação de Deus é com as questões espirituais, não há uma preocupação com a questão material. Isso é uma leitura do pietismo, não é o que diz a Bíblia. E aí você vê os evangélicos, até o final do século XX, com um pouco de preocupação com a questão social. Pouquíssima preocupação com a questão da miséria. Então, você percebe isso, claro, na bancada evangélica. A bancada evangélica, ela se preocupa com o quê? Com todos os problemas que envolvem pênis, ânus e vagina. Eles apresentam à sociedade que é um grande tarado celestial, porque eles não se preocupam com a miséria, com a fome, com as relações internacionais, com a questão da violência da polícia, eles só se preocupam com a questão do casamento homossexual e a lei de homofobia ou coisa dessa natureza. Então, esse modelo evangélico chegou ao Brasil e, na questão ética, a preocupação é com sexo antes do casamento, com relacionamento sério, com o roubo, com a mentira. Então, é uma ética excessivamente individualista. Ninguém está negando a ética individual. Mas afirmamos, né, esse grupo afirma que há uma preocupação excessiva com o individualismo. Não há uma preocupação com uma ética coletiva, que envolve o próximo. Quando o Dilma apresenta a lei de homofobia, bate de frente com aquilo que é o pecado considerado mais grave para o meio evangélico, que é a questão da homossexualidade. Então, houve um acirramento instantâneo. E Bolsonaro, ele faz espertamente, ele se apresenta, como eu disse no início, ele não apresenta uma proposta de governo. Ele apresenta um antagônico ao que é proposto, ao que está. Ele diz o seguinte, olha, eles propõem isso, eu discordo. Ele não precisa propor muita coisa, eu discordo. Quando ele diz eu discordo, ele aglutina a força. Ou seja, o grupo votou de maneira crítica. E aí temos esse cenário. E tem muita gente que está voltando atrás, que está repensando ou não. Existe, principalmente na área histórica, que percebe que a questão política se encerra na campanha e agora ele é o chefe de Estado, ele é o chefe de governo, e ele precisa governar para os 210 milhões. E aí, eu vou usar uma expressão tanto quanto chula, é uma canelada atrás da outra. Por exemplo, na pandemia ele demonstra uma insensibilidade que é incompatível com a mensagem cristã. É totalmente incompatível a forma como ele lida, a maneira irônica com que ele se apresenta em relação à pandemia, é um problema gravíssimo. Eu já participei de tratamentos de pessoas que eu conheci que morreram de coronavírus. Teve um hospital aqui em Niterói que teve 26 cadáveres que estavam sendo entregues para serem sepultados. Então, isso é uma verdadeira tragédia. A medicina está lidando com um problema que ela desconhece. E ele não se pronuncia em relação a isso. Ele não demonstra, ele não se preocupa em mas não, ele fica comendo sanduíche, ele fica fazendo churrasco, ou seja, ele não demonstra sensibilidade para com o sofrimento humano. Isso vai de encontro à mensagem cristã. Todos que estavam com ele, quando saem e deixam de trabalhar com o governo, ninguém interrompe a sua caminhada com o governo. Tornam-se adversários, senão inimigos. Ele não consegue desligar alguém do governo e essa pessoa continuar colaborando com o governo. Não, Bolsonaro, ou você ama, ou você odeia. Não há um meio termo. Como que nós por alguém que, de forma, tornou-se muito difícil, está se tornando. Jorge, só para citar, Alexandre, você fez aí a distinção entre pentecostais, neopentecostais, tradicionais, conservadores e tal. Quando você diz que algumas pessoas estão mudando de ideia, eu creio, pelo que eu observo, que seja alguma coisa, mais as pessoas do meio conservador histórico. Porque eu te pergunto aqui, só para citar, Jorge, o que aconteceu essa semana, uma matéria segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, tá? Aqueles pastores que estão neopentecostais, Bispo Macedo, Assembleia de Deus, do Silas Malafaia, e outros pastores pentecostais, além de deverem uma fortuna à Receita Federal, eles estão recebendo 10% de todos os gastos da Secretaria de Comunicação no atual governo. Isso antes da entrada do genro do nosso querido Silvio Santos. Esses pastores pentecostais, e já citados, o Silas, o próprio Valdemir, o Santiago, Valdemir Santiago,
Valdomiro Santiago e outros tantos, o Edir Macedo, eles estão agora recebendo verba do governo. E esses exercitam voto cabresto. Seus membros votam em quem eles mandam para que tenhamos um, entre aspas, membro do STF terrivelmente evangélico. Quer dizer, essa galera é a maior parte dos evangélicos, a maior parte do número. O grande problema é que eles apresentam a vocês uma caricatura daquilo que é a proposta evangélica. Porque esses grupos, quando entram na política, eles não entram com o pensamento no todo, com aquilo que o grego trabalhava, que é o pensamento do bem comum. Eles entram para adquirir vantagens pessoais. Então, isso deprecia demais a causa e gera em quem está assistindo um desrespeito à cultura evangélica. E aí você vai ver pessoas que não são evangélicas preocupadas lutando por um país melhor. E esses grupos entrando para obter vantagem, por exemplo, 10% da receita de propaganda do governo. E aí fica mole apoiar, né? Aí fica mole. Sim. Agora, o Alexandre, temos aqui uma pergunta muito interessante do nosso colunista de economia, o Gustavo Vilela. Ele está perguntando se as fake news influenciaram o eleitorado evangélico ou parte do eleitorado durante as eleições e se você teria exemplos sobre isso. As fake news, com certeza, elas influenciaram. Não há como negar. Ainda que, vamos colocar assim, já existe uma posição prévia, porque vê-se em Bolsonaro uma posição antagônica ao que estava. E esse antagonismo foi acirrado, foi aumentado, foi valorizado pela postura das fake news. As fake news influenciaram, sem dúvida alguma. A internet é uma influência do eleitorado que a ela tem acesso. Não há dúvida. Outra coisa, Alexandre, que eu te perguntaria é o seguinte: você qualificou bem, dividiu bem aí o eleitorado, né, na questão ideológica. Você acha que o eleitorado evangélico ele tem muita atuação junto a esses movimentos extremistas que estão se destacando agora, já estão até respondendo a processo, tem alguns deles presos por determinação do STF? Você acha que nesse meio extremista, de extrema-direita, há evangélicos participando? Há igrejas participando nisso? Eu não diria, Jorge, que há igrejas. Eu diria que há elementos evangélicos envolvidos nisso, porque é o que eu disse a vocês, há uma crise de narrativas. Para esse grupo minoritário envolvido nisso, com certeza há, e estão fazendo apologia, estão fazendo defesa de Bolsonaro na internet. Atualmente, eles percebem que há uma grande luta contra o mal e Bolsonaro é o único que pode nos defender contra todo esse mal que nos cerca. E que o STF está seduzido por esse grupo, a Câmara, todos esses partidos estão seduzidos porque todo mundo é beneficiado pelo Estado por ter um governo mais estatal. E Bolsonaro está tentando nos libertar disso. Então, se houver um grupo muito envolvido nesse movimento da direita, não vai me surpreender, porque esse grupo não está olhando com uma postura crítica republicana, está olhando para ele com uma espécie de uma visão messiânica. Agora, há uma comunicação... Espera aí. À vontade, brincar. Eu falei antes de você, vai lá. Primeiras damas. Está falhando o teu som. Está falhando o teu som. Eu não estou ouvindo. Está falhando o teu som. Está ouvindo agora? Sim. Agora sim. Agora sim? Sim. Tá. Há alguma comunicação específica do governo ou desse governo paralelo com as entidades evangélicas? Eu pergunto o seguinte: há algumas mensagens que chegam para vocês, que a gente não posso dizer que seja fake news, enfim, algumas mensagens específicas chegando para os evangélicos, diferentes das mensagens?
Não, se há, eu nunca recebi, não tenho acesso. E por eu, mais uma vez, enfatizo, por ser um grupo tão pequeno, eu acredito que isso é uma coisa muito restrita. Isso não temos acesso, só quem faz parte. Uhum. Okay. Eu tinha uma dúvida aqui. É coisa rápida, simples. Quer dizer, a questão política é discutida nos ambientes religiosos? Quer dizer, sim. Vocês se reúnem na igreja? Não, numa perspectiva partidária. Uhum. Não numa perspectiva partidária. Não vamos participar da passeata, vamos lá. Não, nisso os evangélicos são mais tímidos. Mas no sentido de dialogar, alguém que é contra, alguém que é a favor, isso é conversado. A decisão de voto, essas coisas, isso é pregado. Não, nas igrejas históricas, a política normalmente, ela não faz parte do púlpito. O pastor pode ter uma posição política, eu tenho sem problema algum, mas se ele for para o púlpito, para apresentar um candidato, levar um candidato, assim fica um pouco complicado. Até porque, guardem vocês, na igreja, o pastor é demitido. Uhum. Agora, existe um mecanismo no estatuto da igreja para ele ser demitido. Na nossa Constituição houve uma discussão grande se Deus entrava ou não entrava, né? Que eu acho que ficou de fora. Né? Não entrou, né? No preâmbulo, que Deus nos ajude, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu li Bruno, não quer dizer que Deus seja contra, ele apenas não entrou. Ele não entrou. Eu me lembro que teve um debate, foi uma discussão, né? Deus... Aí tinha discussão, a gente levou tantos anos para separar a igreja e o Estado, era uma discussão interessante, boa discussão, não era uma discussão ruim, não. Bruno, eu sou totalmente entusiasmado de que os evangélicos participem da política. Uhum. Tenho todo entusiasmo. Eu tenho preceituação bíblica para isso. Agora, o indivíduo, para participar da política, ele tem que ter uma visão política, ele tem educação pública, ele está pelo bem comum. Então, se ele é deputado, ele tem que atender no seu gabinete o pessoal, o grupo LGBT, os sindicatos. Quem o procurar, ele vai atender, porque ele é um servidor que está ali para servir a sociedade. Quando ele recebe o salário como deputado, que não é pouco, a nota não vem discriminando de qual grupo social veio o pagamento, vem de todos. Então, ele está ali para servir a todos, ainda que ele tenha uma linha de ação, uma ideologia política, mas ele está ali para trabalhar pelo bem comum. O deputado evangélico, o senador evangélico, o vereador evangélico, ele não está a aprovar leis para beneficiar. A igreja já tem uma série de benefícios, uma série de isenções, ela não precisa de mais, ela precisa agora de trabalhar pelo bem comum. Uhum. Só que esse tipo de mentalidade não existe. Quando o indivíduo entra, ele sofre uma pressão para estar com um segmento que majoritariamente o apoiou. E nessa de estar bem, ele tem práticas que eu não vou dizer assim que sejam crimes ou antiéticas, mas são, no mínimo, imorais, porque ele passa a lutar por benefícios que não são aquilo que deveria ser a atuação de um deputado, de um parlamentar evangélico. A questão evangélica é premissa na atuação, mas ele não está lá para votar dia da Bíblia, esse é o objetivo. Mas, infelizmente, né, Alexandre, o nosso Congresso, uma das características principais dos parlamentares é justamente essa que você está falando. Eles passam a atuar em defesa dos seus grupos, dos lobbies que eles sofrem, né, grupos específicos. Então, infelizmente, não é um problema só dos deputados evangélicos, eu diria. Acho que o Congresso todo tem esse problema. Mas eu vou te falar uma questão que eu acho muito grave, eu queria saber a tua opinião, eu acho gravíssimo quando um líder religioso, seja de que religião for, ele usa o título que lhe foi concedido na sua religião para se candidatar a um cargo público. Porque eu acho que aí sim há uma manipulação gravíssima, né? E há o grande risco da criação de currais eleitorais. Quando o cara usa o título dele de pastor, de bispo, né? De pai de santo, de padre, para poder se candidatar, eu, particularmente, acho isso um absurdo e sempre lutei contra isso. Agora, não é uma coisa que eu vejo que os evangélicos, de modo geral, lutem. Pelo contrário. Muitos deles, quando veem que o cara tem um título de bispo, de pastor, aí mesmo que votam. Não é verdade? Exatamente. E o que acontece? Geralmente, os grupos que fazem parte da política são os grupos pentecostais e neopentecostais. O histórico, ele tem uma preocupação tão grande com a questão ética, a questão moral, com tudo isso, que ele acaba não se... Normalmente, o pastor que é de um movimento neopentecostal, movimento pentecostal. E a escolha
um critério ideológico, não é por um preparo, não é por uma formação. Escolhe-se alguém do grupo que tem condições de chegar lá. Verdade. Inclusive... Quando o presidente fala, vamos escolher alguém terrivelmente evangélico para o... Ele está parecendo que aquilo ali é uma teocracia, né? Quer dizer, olha, temos que... Entendeu? Ele tá indicando alguém para o guardião da Constituição. Não tem nada a ver com religião. Quer dizer, ali, se há um espaço, quer dizer, que a religião não deveria ou não entra, é no STF, porque ali é o guardião das questões constitucionais. O STF é Constituição, só isso. Aí tem o STJ e outras instituições. Mas quando ele fala isso, eu acho que ele trabalha contra, né? Quer dizer, presta um desserviço à população. Isso, qualquer pessoa que tenha uma religião ou não tenha, pode participar do processo e tem os seus direitos garantidos de impostos, ele pode estar ali contribuindo para o bem comum. Mas quando coloca que vai entrar alguém ali que é muçulmano, que é ateu, que é evangélico, quando o critério de entrar é religioso, não é isso que se cobra de um ministro do STF. O que se cobra dele é ele ser um constitucionalista, alguém que conheça a fundo a Constituição e saiba qual a forma de atuação dessa casa, né, o STF, junto à sociedade brasileira. Perfeito. Esse é o critério. Agora, para ser cristão, ele pode ser ateu, ele pode ser de origem judaica, ele pode ser de qualquer religião. Ele precisa ter um compromisso com a instituição democrática que ele está ali fazendo parte. Quando coloca o critério da religião, aí ele vai ser pastor. O critério para ser pastor é um critério religioso. Não dá para ser ateu e ser pastor de uma igreja. Agora, para dirigir uma instituição na sociedade, é necessário que ele tenha conhecimento de causa, para que ele possa ali dirimir os conflitos de uma maneira tremendamente plural. A pós-modernidade foi isso em pauta. Nós estamos numa sociedade tremendamente plural. Alexandre, o Marcos Vera de Faria, que é o nosso colunista também, está participando aqui com uma colocação bem interessante. Ele diz que foi criado na Igreja Presbiteriana aqui no Rio, né? Que à época da ditadura teve uma atitude de silêncio, até mesmo de omissão, e está perguntando como é que está o presbiterianismo hoje em dia em relação à política, né? Obviamente, você talvez não fale sobre isso, porque você é batista, né? Mas eu sou presbiteriano, eu posso falar que eu acho que o movimento presbiteriano está bem cauteloso, né? Muito cauteloso, mas eu acho que está falhando ao não criticar ter no Ministério da Justiça um pastor presbiteriano com uma atitude totalmente equivocada do ponto de vista político, né? Um ministro da Justiça, ele não pode ser um serviçal do presidente da República, como esse atual ministro está agindo, né? Já na posse dele, eu fiquei extremamente constrangido ao ouvir o ministro dizer que Bolsonaro foi um profeta da segurança. Se em quase 30 anos lá no Congresso, ele jamais apresentou um projeto sequer sobre o tema. Como o senhor bem colocou aqui mais cedo um pouquinho, o Bolsonaro é mestre em manifestar a opinião dele contrária, mas ele não tem uma opinião, não tem uma proposta. E na segurança foi a mesma coisa, né? Então aí eu resumiria a questão que o Marcos Veras colocou sobre o seguinte aspecto. O movimento evangélico no Brasil já conseguiu fazer uma revisão do apoio que deu ao golpe civil-militar de 64, ou ainda continua acreditando que aquele golpe foi para combater o comunismo, foi importante, etc. Porque muitas entidades já fizeram essa revisão. Não houve tortura, né? Não houve tortura. Olha, Jorge, eu vou dizer uma coisa a você. Eu vou começar te contrariando da seguinte forma. Para esses grupos, o que aconteceu, eles não chamam de ditadura militar. Perfeito. Eles chamam de regime militar, porque em algumas regiões do país havia eleição direta, com dois partidos, né, a Arena e o MDB. Então, esse grupo entende que realmente o Brasil estava caminhando para um acirramento, uma tentativa de uma ditadura socialista, com guerrilha urbana, com um monte de coisa que estava acontecendo, e havia um clamor na sociedade de que houvesse uma intervenção. O que eles condenam, eles entendem que não deveria existir a tortura. A tortura é...
seja praticada por qual grupo for. É crime, é uma desumanidade. Então, para esse grupo, foi um excesso, e não são só 400 mortos por aí, deve ter muito mais, mas eles entendem que houve um acirramento dos dois lados, inclusive que o AI-5 é fruto desse acirramento dos dois lados. Perfeito. Lembrando, Jorge, só acrescentando que você falou que o Bolsonaro se caracteriza por ser contra, né, ser sempre do contra, ele votou contra o Plano Real, inclusive, que nos salvou a economia na época do Fernando Henrique. E mais, não só votou contra, como queria matar o Fernando Henrique, né? Disse que seria legal. Agora, Alexandre, me diz mais, você acabou de falar, então, que, de um modo geral, os evangélicos se manifestam e se manifestaram contra a tortura de presos políticos. É isso ou eu entendi errado? A Igreja Histórica, especialmente, entende que o que aconteceu foi uma barbárie. Inclusive, ao regime militar, entende-se que infelizmente foi uma necessidade naquele momento. Entendi. Porque, inclusive, né, só para lembrar que é o nosso amigo Marcos Vera de Faria, nem toda a igreja protestante histórica apoiou o regime militar. Houve dissidências, né? Inclusive uma dessas, um grande nome, que foi o reverendo Jaime Wright, que era presbiteriano, teve um irmão, Paulo Wright, torturado e desaparecido político, e atuou de forma muito vigorosa no projeto Brasil Nunca Mais, que denunciou a tortura no regime militar. Reverendo Jaime Wright, tive o prazer de entrevistá-lo para a revista 20, era uma grande cabeça do movimento evangélico e mostrava que realmente houve dissidência dentro da igreja e não se apoiou totalmente. Agora, a questão da tortura, que é uma questão de violência, né? Aí eu vou te perguntar, por que, em geral, eu tenho minha convicção sobre isso, mas eu queria saber a tua opinião, você que é um estudioso, por que, em geral, evangélicos apoiam o armamento da sociedade? Eu acredito que isso tem uma influência americana. Perfeito. Existem estudos que mostram que a violência diminui, porque não vai mais se assaltar uma casa, porque sabe que tem uma arma lá e tal. Mas é uma coisa que a gente tem que discutir muito a fundo, porque dentro da sociedade americana acontece verdadeira barbaridade. E na sociedade canadense, que também tem arma, não acontece nenhum tipo de violência. Então, não é uma coisa homogênea, né? A sociedade age de uma forma. É verdade. Eu particularmente acho que essa influência na igreja evangélica é consequência da evangelização, né, que nós tivemos aqui dos americanos. Na cultura americana, eles sempre defenderam o uso da arma como defesa da sua propriedade, né? Por isso uma cultura bastante bélica também, né, que traduz essa cultura bélica americana, né? Por outro lado, eu acho que no Brasil, por exemplo, a gente verifica que isso não pode ser uma política de segurança pública, de forma nenhuma, porque cada pessoa armada, ela também corre risco dessa arma cair na mão de um assaltante, cair na mão de um criminoso. A pessoa que está armada achar que vai se defender de um ataque de alguém armado é uma bobagem, porque o ataque que é feito pelo inimigo é sempre surpresa, sempre pega a pessoa de surpresa. Então a pessoa vai perder a arma, vai perder o carro, né, e tudo mais que tiver, talvez até a vida. E a dignidade, né? Porque o Bolsonaro foi assaltado 2 vezes e nas 2 vezes levaram a arma dele, né? Então, quer dizer, ele perde a dignidade porque perde o discurso que o mantém também, né? Não só a arma, a pistola, mas perde um pouco da dignidade também. Não, e as sociedades, elas têm caminhos diferentes. Nós não a reproduzir o modelo de uma outra sociedade. A sociedade argentina decidiu punir os generais do regime militar, a sociedade brasileira decidiu pela anistia. Ou seja, as sociedades escolhem caminhos diferentes. Como professor, como teólogo, como é que você explica como um país católico, de repente, ter tanto um movimento evangelista dentro do país, quer dizer, essa pergunta dela é interessante, né? Os evangélicos estão crescendo, eu não tenho os números aí, mas parece que já são 25% ou 30% da população, é isso mesmo, Alexandre? Olha, esses números, eu particularmente, eles falam que seriam em torno de 40 milhões, mas eu vou dizer uma coisa, Júlia, eu acho que esses números estão pouco dimensionados, e isso se aproxima
da metade da população. Ainda Verdade? que não sejam praticantes, mas se manifestam como evangélicos. 100 milhões? Você diria que há 100 milhões? Não, algo em torno de 80, 90 milhões que Meu são Deus, simpatizantes, envolvidos, têm ligação, o marido não é, mas a esposa é, então ele frequenta a igreja. Então, nesses casos assim, que não são assim, não entram numa classificação... Essa mudança? Eu acredito que no meio católico não existe. O católico tem uma preocupação muito grande com a justiça social, com a questão da miséria, com a pobreza. Ele não uma preocupação tão intensa com o proselitismo, com a evangelização, como o evangélico tem. O evangélico pensa nisso 24 horas, ele é estimulado a isso o tempo todo. Então, na proposta evangélica, é menos transformação social e mais transformação individual. No meio católico, mais transformação social que individual, dizendo que não haja transformação individual no meio católico, mas há uma preocupação. Os pronunciamentos dela é sempre em relação ao Brasil, às sociedades, às campanhas, o bem-estar, o próximo, o pobre, a miséria. No meio evangélico, você pouco esse discurso oficialmente. É sempre o discurso missionário, é sempre o discurso de tirar as pessoas das drogas. Então, é um discurso de transformação individual. A ênfase é essa, oriunda daquilo que o Jorge colocou, da herança da evangelização. Mas o grande catolicismo no Brasil, assim, quer dizer, a igreja, dos anos 50 para cá, ela abandonou um pouco, ela ficou mais elitizada, né? Quer dizer, tinha o discurso lá, um discurso até minoritário, eu acho, dentro de inclusão social, mas eu acho que, isso é uma percepção pessoal, que o cristianismo, os ramos evangélicos, cresceram nas franjas da sociedade. Esse neopentecostal, ele pega o pessoal que a igreja não queria, eu acho. A impressão que eu tenho é que não queria, não trabalhou, assim, né? Quer dizer, então chegou lá aquele bem desprovido lá, despossuído, né? Quer dizer, como se chama, né? Lá, então, e realmente aqui, e o Brasil é majoritariamente classe CD. Formado, né, por essas pessoas. Eu concordo com o número e grau. Agora, a questão que eu queria colocar, Alexandre, é o seguinte: o César Maia, quando foi prefeito do Rio, ele falava ele tinha uma frase interessante. Ele falou assim: o César Maia, ser humano, CPF, é botafoguense. Agora, o César Maia, prefeito do Rio de Janeiro, é flamenguista. Eu acho que o Bolsonaro fez mais ou menos isso. Ele falou assim: olha, o Bolsonaro foi batizado na Igreja Católica, mas o cargo de presidente do Brasil, ele é evangélico. Ele conseguiu fazer uma simbiose, um sincretismo, que ele aparece sendo batizado pelo Bispo Macedo. Quer dizer, ele fez uma jogada oportunista. Isso não foi percebido como oportunismo dele, assim, quer dizer, porque ele não tem nenhuma tradição, quer dizer, ele frequentava a igreja evangélica, ele se dirigia. Eu não conheço, não confesso que eu não acompanhava antes, mas ele tinha um compromisso anterior à candidatura dele a presidente? Não, de maneira alguma. Não há registro disso. A esposa dele é evangélica, de uma igreja batista na Barra, mas ele nunca manifestou esse tipo. Na verdade, o que a gente percebe é que ele viu uma oportunidade de se ligar a esse grupo imenso e que esse grupo poderia dar condições a ele de se eleger. E aí, depois, ele quer manter uma relação com esse grupo, pronuncia que no Supremo precisa ser terrivelmente evangélico. O que é isso? Ele não definiu até hoje. O que é isso? Eu não sei o que é isso, ser terrivelmente evangélico. É odiar uma pessoa que não é evangélica, é lutar contra alguém que não é evangélico, propõe, mas a sociedade não é evangélica. Você não pode tornar uma sociedade evangélica via um decreto do legislativo ou do judiciário. Você não tem como fazer isso. As pessoas são livres. A própria pensamento protestante preconiza a liberdade. Cada um é livre para fazer a sua vida o que quiser. Tenho que respeitar isso, porque o meu direito termina quando começa o seu. E outra coisa, nós fazer precisamos ter uma percepção de que nós evangélicos, e eu me incluo, não temos o monopólio da virtude. Nós não temos. Olha o trabalho que vocês estão fazendo nessa página. Olha o quanto vocês estão militando. Até agora, vocês não manifestaram nenhum tipo de ódio ao Bolsonaro, vocês não trouxeram palavras depreciativas a Bolsonaro. Tem uma posição de isenção, manifestando uma preocupação. Mas eu, como evangélico, eu não vou respeitar a posição
informação que eles estão apresentando, independente de vocês não terem a mesma religião que a minha, olha só, nós temos um diálogo aqui, e isso não pode existir no plano federal, no Congresso, na Assembleia Legislativa, não pode existir numa Câmara. Eu não posso respeitar você, Bruno, pelos seus cabelos brancos que você tem, o tempo de vida e de história, de coisas, muito mais coisas que você já viu nessa vida do que eu. A sua experiência acrescenta a minha vida. O fato de eu ser pastor não me torna em nada melhor do que você, em nada. E você, do que eu, nós somos cidadãos de do Brasil, com experiências diferentes. Isso, dentro do Congresso Nacional, isso é uma riqueza tremenda. Mas Bolsonaro vê a pluralidade como um problema, e até uma contradição. Quando ele estava no Congresso, o problema era a presidência. Agora estou no presidente, o problema é o Congresso. É sempre o problema é o outro. Nunca sou adversário. Agora veja, Alexandre, como vai votar nesse homem. Não, pensando dessa maneira. Não, eu digo para você, eu aceitaria de bom grado. O Marcelo não, mas se você, Glória, o Jorge e o Bruno decidissem me dar uma coça de filho desencapado, eu aceitaria sorrindo. Eu não iria ficar aborrecido com você. Mas Alexandre... Então, vai, desculpe, Jorge, não, pode ir, Marcelo, vai. Então, você, respondendo a pergunta inicial, que é a pergunta da nossa conversa aqui, né? Como é que ainda, vendo as notícias, eu sei que a Globo é do demônio, mas todas as outras emissoras do mundo, exceto SBT e Record, estão dando as notícias do que a gente está vendo. A controvérsia, Marcelo. A controvérsia, lógico, eu acho que a CNN está mais do diabo do que a Globo. Enfim, quem critica não é santa, não é boa, né? Mas como é que, sendo informados pela imprensa mundial e vendo a falta total de empatia com as famílias que sofrem, como é que os evangélicos ainda mantêm-se apoiando essa pessoa? É isso que eu gostaria que você tentasse me ajudar. É vendida uma ideia de luta contra o establishment, de que Jorge Soros e Companhia Limitada estão propagando a chamada nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, nós precisamos de conservadores que sejam resistentes a ela. Então, Donald Trump e Bolsonaro representam um empecilho à implantação da nova ordem mundial. Esse acirramento a ele em escala mundial. Que isso? E de onde surgiu isso? Isso é apresentado de maneira assim muito clara, que ele está lutando contra aquilo que era representado pelo segmento anterior e que junto a esse segmento anterior existem outros mais. Por exemplo, o Partido Novo, eu vou dar um exemplo para vocês. O Partido Novo participando de uma reunião com partidos de esquerda, onde são todos anti-Bolsonaro. Para o bolsonarista, para os segmentos que ainda apoiam Bolsonaro, eles veem que o Amoedo, na verdade, ele é um petista de Rolls Royce. Então você está me dizendo que não demora muito, o Queiroz será o próximo petista ou comunista de plantão? Talvez ele já seja comunista na Austrália. Porque, veja bem, você tem que... Na verdade, o grupo entende o seguinte: ele está travando uma luta e eles estão usando todos os meios. Então, o meio evangélico, ele admite que Queiroz esteja envolvido com Flávio, mas não com Bolsonaro. Com Bolsonaro. Verdade. Mas, Alexandre... Eles têm medo da investigação com Flávio, porque se encontrar um cheque ou um depósito na Bolsonaro ou da primeira-dama, o caldo vai entornar. E o que não é impossível. Alexandre, eu estou realmente muito feliz com a sua lucidez, né? Embora a gente tenha eventualmente alguma divergência ideológica, né? Mas compartilhamos a mesma fé cristã, e estou muito feliz por ver essa sua lucidez. Mas eu não ouvi ainda, eu gostaria de ouvir de você com todas as letras, porque o Marcelo fez a pergunta já colocando na tua boca. Eu vou te fazer a pergunta e quero uma resposta bem objetiva. Você se arrependeu de ter votado em Bolsonaro e não vai mais apoiá-lo? Não, sim.
Eu não voto mais nele e entendo. Hoje, eu não... Vou dizer para você, Jorge, com sinceridade, eu não consigo pôr o impeachment dele. Eu acho que isso cabe à oposição. Né? Então, eu quero ser sincero, eu não quero ter uma posição hipócrita aqui, defender uma coisa em relação a vocês e depois da minha comunidade outra. Mas, assim, eu torço para que em algum momento da história o Mourão assuma. Correto. Porque ele me parece mais maduro, mais equilibrado, mais vivido. Parece, né? Nós não sabemos, quando ele ocupar o posto, vai conhecê-lo, mas parece que ele tem um pouco mais de lucidez, até pelos anos de vida e pela idade que possui. E eu acho que ele está vendo aí 18 meses, ainda está dando. Então, se ele seguir o mesmo caminho, o resultado será líquido e certo. O mesmo. Certo. Desculpe, Bruno, pode falar. Era só para perguntar, quer dizer, a sua posição está muito clara, assim, mas a tua perspectiva, você acha que o mundo evangélico, que o apoia hoje, vai com ele até o fim, incondicionalmente? Eu queria dar um dado a vocês. Há uma dificuldade muito grande da atual conjuntura política do Congresso ter voto suficiente para aprovar o impedimento de Bolsonaro. Ao fechar com o Centrão, ele esvazia a possibilidade de votos contrários a ele. Então, eu não sei se são 142 votos, mas se esses votos como estão hoje, o Congresso não aprova o impeachment. E os evangélicos seguem com ele. Como eu disse a você, a compreensão que eles têm, eles não negam os erros dele, a truculência, eles não negam isso. E muitos se sentem constrangidos. Mas, como eu disse a você, é mais ou menos assim. É melhor com ele do que sem ele. Eu já ouvi de um dizendo o seguinte: pastor, suponhamos que haja o impedimento de Bolsonaro. O Mourão vai fazer acordos. Ao fazer acordos, ele vai ceder muita coisa que Bolsonaro hoje não cede para o bem do Brasil. Então, como se Bolsonaro tivesse... como é que eu vou explicar? É como se Bolsonaro tivesse alguma coisa preciosa do Brasil que só ele tem e ele precisa guardar. Mas isso é uma característica messiânica. Isso, a proposta. Mas olha só, é um erro do grupo que não enxergava os erros do PT. É a mesma. Só trocou de figura. Essa visão messiânica de quem está lá é uma coisa inata a nós. Nós temos que iniciar. Porque se a gente se identifica com o indivíduo e na proposta política, na superfície, nos identificamos com o que ele propõe, a gente mergulha. Só que nós não podemos fazer isso. A postura tem que ser sempre uma postura crítica, não para depreciar, para prejudicar, mas para melhorar. É a crítica, não é o elogio. Só que isso não é visto com bons olhos. Ele acha que, ao exercer a presidência da República, e ele se julga alguém acima do bem e do mal, que não cometeu crimes, né? Ele não está sujeito a críticas. Quem faz uma crítica, na verdade, está se opondo a ele, está querendo derrubá-lo. O que é uma imaturidade, porque você tem que perceber qual a natureza da crítica, se a crítica é destrutiva ou se a crítica é construtiva. Quem está criticando está fazendo isso olhando nos seus olhos e não tentando ter uma atitude subterrânea. Ele não consegue perceber isso. Olha, o Antônio vou dizer uma Soares, coisa para vocês. Desculpe, pode continuar. Desculpe. Vou dizer uma coisa para vocês, muito rápido, muito simples. Se ele vier a cair, pela primeira vez na história, a esquerda não terá nenhuma responsabilidade. Ele se derrubou. Verdade. Alexandre, o Antônio Soares, que é o nosso colaborador aqui do Quarentena, ele também tocou numa questão importante e eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos espectadores. Qual é a importância da teologia da prosperidade nesse contexto de apoio ao bolsonarismo? O modelo liberal, ele caminha numa direção de prosperidade, assim é dito, né? De prosperidade para todos. E os que estão comprometidos com o modelo liberal também estão comprometidos no segmento, né, da prosperidade. Então, por exemplo, quando nós vemos que R.R. Soares, Bispo Macedo,
Sila Malafaia, vão ter várias das suas dívidas perdoadas ou estão sendo ajudados indiretamente pelo recebendo da SECOM, para esse grupo é muito cômodo defender essa posição, dada a condição social que eles ocupam. Agora, a minha questão é o seguinte, essa regra vale para o restante da população brasileira? Antes dessa crise, 33 milhões de brasileiros estavam abaixo da linha da pobreza. Hoje esse número é 7 milhões ou 8 milhões de brasileiros. Esse número talvez chegue a 20 milhões até o final do ano. Essa teologia da prosperidade responde a esse grupo? No meu entendimento, não. Agora, para os líderes que fazem e propagam, para eles é muito comum essa ideia e se aliar ao modelo liberal. Eu não estou negando e dizendo que o modelo liberal não preconiza a preocupação com a miséria, eu não estou emitindo juízo de valor. O que eu estou falando é que essa simbiose é vantajosa para quem está na cabeça, não é vantajosa para quem está embaixo. Entendi. Perfeito. Jorge, dá tempo de mais uma rapidinho? Dá, temos ainda 5 minutinhos. Tá. Alexandre, voltando a uma frase que está sendo dita com muita frequência nos últimos meses, né, talvez mais de ano, a verdade nos libertará. Eu pergunto a você, os evangélicos têm por tradição a leitura da Bíblia, justamente por conta dessa, e a interpretação, a partir de Lutero, a interpretação individual das Escrituras. A partir disso, eu pergunto a você, eu sei que é um pouco difícil para você, sendo pastor, eu não quero te causar nenhum constrangimento, mas os pastores não deveriam utilizar a Bíblia na educação da escola bíblica dominical, por exemplo, para traçar limites do que é moral e ético além da questão sexual? Porque eu não vejo as pessoas falando, os pastores que têm essa preocupação de pregar sobre a questão da melhoria de vida para o ser humano, rapidamente é identificado como comunista. Você não acha que falta assim, de fato, uma preocupação em ensinar a Bíblia dessa maneira? Olha, Marcelo, antes de responder a sua pergunta, Antônio Soares colocou aqui uma afirmação que me fez estremecer. O PT pode ter entrado na rota da corrupção, mas jamais ameaçou a República. Rapaz, isso é muito, muito, muito sério. Eu acho que é a maior frase que eu ouvi este ano de 2020. Mas voltando ao que você colocou, existem muitos líderes hoje que estão preocupados em entender que a ética bíblica, a questão social, especialmente em Deuteronômio, onde aparece a tríade pobre, estrangeiro, viúva, cerca de 10 vezes, mostra uma preocupação de Deus com o ser humano na sua integralidade. Quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixes, ele propõe uma teologia da barriga. Então, se um indivíduo é de modelo liberal ou de modelo progressista, a verdade é a seguinte, nós temos uma pauta comum, nós temos que resolver o problema da miséria, que atinge todos os segmentos religiosos, não só evangélicos. Só que esse discurso antigo, influenciado pelo pietismo, era uma ética excessivamente individualista que tira a responsabilidade do indivíduo como um todo. Então, eu, como pastor, quando eu tenho uma posição de bastante acirramento com a questão sexual, mostrando uma preocupação, uma suposta seriedade, quando, na verdade, eu estou colocando para debaixo de pano a minha preocupação com o todo. Então, eu estou no Fonseca cercado de morros. Eu preciso olhar para essas comunidades e saber, como pastor, o que eu posso fazer por esse grupo. Mas não, eu tenho uma postura sexista, e essa postura sexista ela é transmitida para o grupo, para a comunidade, como algo de muita idade, e isso me mantém o cargo até aposentar. É uma situação cômoda. Agora, quando eu passo para a comunidade, que nós temos uma responsabilidade pelo próximo, não é dito agora, Francis Schaeffer, que foi um autor presbiteriano, no final do século XX, ele já tinha uma frase interessantíssima. Ele dizia o seguinte, somos co-beligerantes naquilo que nos é comum. Então, eu sempre dou esse exemplo lá na igreja. Vamos supor, faltou água lá na rua. Então, está faltando água. O vereador daquela comunidade está em litígio com o prefeito. Então, o prefeito não deixa o secretário acertar. E nós temos a igreja, tem a Umbanda, tem a maçonaria, todo mundo vai assinar o documento para entrar na justiça, para obrigar o prefeito a consertar a rua. Mas como que eu um documento que a maçonaria participa, que o prostíbulo, que outras religiões, não, nós somos co-beligerantes, porque a água é uma necessidade comum. Então, isso hoje está adentrando o meio evangélico. Vários pastores estão trabalhando nessa direção. É um grupo ainda minoritário, ainda voz majoritária no... Mas existe um grupo hoje trabalhando nessa direção, entendendo que
for beligerante naquilo que nos é comum. E o fato de alguém ser de esquerda ou social-democrata não torna essa pessoa minha inimiga. Muito pelo contrário. Eu tenho na minha comunidade gente que só vota no PSTU. Eu tenho na minha comunidade gente que fala que esquerda é só o PSTU. E só vota no PSTU. E está lá me ouvindo. Por quê? Porque eu tenho que entender que o público eu não sou político, eu tenho que mensagem do Evangelho. E quando nós estamos fora dali, nós temos que entender que nós estamos numa irmandade. Estamos no Brasil. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Pois é, isso que eu queria saber. É que saindo do campo político, voltando para o religioso. Numa comunidade como Fonseca, por exemplo, vocês conseguem fazer não uma secretaria-geral de crenças, mas é possível sentar no mesmo ambiente um cristão, um católico, um protestante, um bandista, um kardecista, para discutir alguma questão realmente de interesse comum? Um exemplo, Bruno, deixa eu dar um exemplo, que a sua colocação ela é muito... E eu agradeço muito a Deus por você ter feito essa colocação. Nós tivemos um evento há 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, veio uma igreja neopentecostal de São Paulo, uma igreja muito grande, ela deve ter uns 10 mil membros, e a minha igreja é muito menor do que isso, e eles têm um programa para fazer uma ação social diária com a comunidade, num dia com a comunidade. Então, eles trazem brinquedos, eles trazem um caminhão com brinquedos infláveis, coisa, e eles montam. Então, nós fechamos a rua, aqui a Magnólia Brasil, metade dela, metade para cima, nós fechamos essa rua e tinha mais ou menos umas 200 pessoas, 100 de São Paulo, 100 da minha igreja, e participou o dia inteiro. O inteiro. Então, teve dentista, teve consulta médica, teve um monte de coisa, o dia inteiro, de 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Só que, para organizar esse evento, eu precisei da ajuda da comunidade, porque eu não conheço todo mundo. E chamei as mulheres que administram bar, padaria, eu chamei todo mundo e nós fizemos uma reunião. E eu desconfio que nessa reunião apenas eu era evangélico. E nós fizemos uma reunião de manhã cedo, no sábado, elas estavam lá, trabalharam me ajudando, o dia foi um sucesso. A programação terminou 5 horas da tarde na rua e na igreja foi até 11 horas da noite. E elas ajudaram muito, e nessa reunião era eu apenas evangélico. Ou seja, eu coloquei em prática a Francis Schaeffer ensinou em 89. Somos co-beligerantes naquilo que nos é comum. Então, problema. E outra coisa que eu quero deixar claro para vocês. Para quem pensa que todos que são do modelo liberal, conservador, de direita, acham que o público não deve estar presente na sociedade, eu quero dizer para vocês que eu defendo a bandeira de que existem 5 aspectos que é o público quem deve coordenar no Brasil: administração da justiça, segurança pública, educação, saúde e defesa nacional. Então, eu sou um liberal, um direita, convicto de que a educação tem que ser pública, a universidade tem que e o SUS tem que existir. E o SUS precisa ser, já que ele foi inspirado no modelo britânico, então ele precisa ser o modelo britânico, para que haja saúde para todos. Por que nós tivemos a quantidade de mortes que está tendo nos Estados Unidos? Porque não existe um sistema de saúde único. Cada estado tem lá o seu comando. Eles não conseguiram fazer uma união nesse momento. Então, quem é de direita, e vocês ouvem quem é de direita, da privatização ou... Eu quero dizer para vocês que nem todos pensam dessa forma, porque nós não estamos em Nova York, nós estamos na América Latina. Então, o modelo do Partido Republicano Americano, eu não tenho como trazer e empurrar abaixo. Eu tenho que fazer uma transição, eu tenho que decodificar. E os Estados Unidos possuem a sua história e nós temos a nossa história. E a nossa história exige que saúde e educação sejam públicos. Eu quero que vocês me apontem. Não tenho nada contra a universidade privada, mas vocês me apontem. Qual universidade está, nesse momento, fazendo pesquisa junto ao Covid? Eu não sei de nenhuma. É verdade. São as universidades públicas. E aí, olha o constrangimento para o governo. Weintraub teceu críticas, fez campanhas e mais campanhas contra a universidade pública. Pegando um problema, que é um problema diminuto lá de maconha, de droga, uma coisa que não está na alçada do reitor. Isso é uma decisão particular do indivíduo que pode acontecer na minha igreja. Pode ter alguém lá no canto fumando um cigarro. Isso não é da minha alçada. Ele tornou um problema que era uma coisa geral. E hoje são as universidades que estão produzindo material para nos atender de maneira gratuita.
Imagine vocês se nessa pandemia nós não tivéssemos a colaboração das universidades federais em todo o país trabalhando direto em relação a essa pandemia, demonstrando uma sensibilidade que o próprio governo não manifestou. Então, contra fatos não há argumentos. Os países possuem as suas histórias. O Brasil tem a sua história. E a história do Brasil é com educação, saúde, públicos. Que ponto. Perfeito. Alexandre, nós estamos praticamente encerrando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta aqui do Gustavo Vilela, só para ver se há realmente alguma esperança, né? Se a gente pode sonhar um pouco. Que a pergunta é a seguinte: do ponto de vista bíblico, como é que o senhor acha que os protestantes podem evoluir para ter uma postura que se afaste dessa visão acrítica, dessa visão sem crítica nenhuma, né? Aceitando tudo que muitas vezes é imposto, até do púlpito, né? O que precisa ser feito no país para que isso evolua, para que a gente mude um pouco, a gente melhore esse cenário? Você, na verdade, você tem um problema dentro do conservadorismo. A maioria das igrejas são conservadoras. E você tem um problema no conservadorismo. O conservadorismo insiste na manutenção. Ele quer conservar. Mas, às vezes, está conservando aquilo que não está... Mas, por premissa, ele quer conservar. O que nós temos que fazer? Nós temos que suscitar no povo uma cultura crítica da realidade. E eu só consigo fazer isso se eu olhar, pelo menos é o que eu faço, se eu olhar a ética social veterotestamentária no Antigo Testamento, especialmente a ética social de Deuteronômio, porque ali mostra a preocupação de Deus com os grupos marginalizados na sociedade de Israel. O estrangeiro, a viúva, o pobre, o órfão, esse grupo recebia apoio e interesse da parte. Então, o Antigo Testamento não é lido. Os evangelhos, menos ainda. A igreja evangélica enfatiza em Paulo. Ela é uma igreja excessivamente paulinista. E lê Paulo de maneira errada. Ela lê Paulo de maneira dualística, como se Paulo estivesse o tempo todo dizendo o que está certo e o que está errado. E esse certo e errado sempre esbarra numa questão individualista. Perfeito. Muito Mais bom. alguma pergunta aí, senhores? Senhora? Foi um privilégio. Eu estou satisfeito. Qualquer coisa eu ligo para ele de novo, né, Alexandre? E tiro as dúvidas. Bom, então eu quero agradecer muito a presença do teólogo Alexandre Faria nessa conversa de 1 hora aqui, muito esclarecedora sobre essa questão do movimento evangélico e o governo Bolsonaro. Agradecer ao Marcelo Dutra, que foi o nosso produtor, ao Bruno Tis, que é o nosso âncora, que falou que não sabia nada desse assunto e fez pergunta pra caramba, porque ele é essencialmente repórter, e repórter faz perguntas sobre qualquer assunto, sempre. E a Glória Alvarez também, estreando aqui a presença feminina, né, nas nossas entrevistas. Muito obrigado, Glória. Obrigado a todos vocês. Uma boa tarde. Eu estou muito feliz com a saída do ministro da Educação. Um abraço a todos. Jorge, posso dar uma última notícia para a gente encerrar? Uma última notícia? Claro. A cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo, é a cidade que mais produz laranja no mundo. No mundo. Só que ela dista a 190 quilômetros de Atibaia. E Atibaia já está pedindo esse primeiro lugar. Um beijo a todos, obrigado. Tá? Valeu, Alexandre. Valeu. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. Um abraço e muito obrigado. Obrigado. Até logo. Obrigada. Parabéns.